pessoal da aula D, tudo bem? Tudo certo? Eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de Português para Imigrantes e Refugiados. Nossa temática é religião. Então, nós vamos agora seguir algumas aulas falando sobre alguns temas que são de relevância para esse contexto de refúgio ou de imigração que acontece em diversos países e é um dos motivos também que o Brasil mais recebe pessoas como vocês, eu creio. Então, nós vamos falar sobre essa temática religiosa, apresentar um pouquinho para vocês qual é a lei que rege o Brasil e, enfim, vamos conversar, tá? Lembrem de comentar, se inscrever aqui no canal e também de assistir as outras aulas, caso vocês estejam chegando agora, caindo aqui de paraquedas para essa aula. Então, lembrem também de que é um combo, é sempre esse vídeo e mais material complementar, que lá vocês vão encontrar os textos na íntegra, algumas atividades e, enfim, aproveitem esse espaço e também para comentar quais são as respostas de vocês nas perguntas que tiverem, porque é o momento que a gente vai ter para interagir, já que eu não posso escutar vocês agora. Então, escrevam para a gente ir aí conversando e vendo como vocês entendem essas temáticas, como vocês estão produzindo em português, porque nós já estamos aqui, ó, aula 32, então eu espero que todo mundo aqui já esteja escrevendo muito bem ou quase lá, certo? Então comentem aí também como é que estão as produções de vocês, como é que tá a fala, como é que tá a escrita. Vocês têm notado assim diferenças da fala de vocês com pessoas brasileiras falando português? Como é que tem sido esse percurso? Comentem aí que eu quero saber. Então, os objetivos da nossa aula é conhecer mais sobre a temática de religião no Brasil e estudar a estrutura de texto narrativo. Então, é isso que nós vamos fazer nessa aula. Então, eu já indico para vocês, parecendo aquelas aulas de compreensão, que sempre nós tínhamos que pausar o vídeo para vocês assistirem a outro, para nós seguirmos a aula. Então, eu recomendo que vocês pausem também essa aula, assistam esse vídeo que foi feito pelo canal GNT, que fala Religião versus Política, a importância do Estado laico, quebrando o tabu. Estado laico existe? O perigo de se misturar política e religião é grande. O que deve vir primeiro para um candidato eleito? Sua religião ou sua opinião política? O que vocês acham sobre isso? Falando aqui em Estado laico, é porque o Brasil é um Estado laico. Então, vamos começar com esse texto. Vocês não precisam concordar, vocês não precisam discordar. Cada pessoa tem a sua opinião. Nós somos livres para expressar as nossas opiniões. E, enfim, vamos conversando sobre isso, porque é o assunto da nossa aula. Então, você sabia que o Brasil é um país laico? Que há uma grande diversidade religiosa no país? Vocês sabiam disso ou não? Ou quando souberam, pensaram, assim, cogitaram uma vez na vida, vou morar no Brasil. Ah, eu sei que é a terra do samba e do carnaval, mas não sei mais nada do Brasil. Ou vocês já sabiam que tem uma grande diversidade de povos, de estilos, de pessoas, de religiões, tudo é bem diversificado, porque o Brasil é um país muito grande. Então ele é um país que tem diversas religiões também no solo aqui da nossa terra. Então, compreensão oral sobre o vídeo. Eu recomendo também que vocês podem pausar agora. Se vocês não assistiram ao vídeo, essas perguntas talvez não façam tanto sentido para vocês, porque elas estão bem relacionadas ao vídeo. Se você já assistiu ao vídeo ou você quer parar agora para responder, faça isso. Porque aqui o objetivo é que as perguntas elas ajudem a vocês a identificarem e vocês mesmo perceberem se estão conseguindo entender o que está sendo dito nos vídeos, quais são as ideias, né, como essas pessoas estão falando. Porque o legal é também escutar outras pessoas falando, que não apenas eu, que não apenas a professora, falando em português, falando em português brasileiro, que tem esse sotaque do sul, mas ver outras pessoas que estão falando. E assim como vocês no dia a dia, quem não é aqui do sul, que escuta outro sotaque, né? Quem é do norte está bem mais distante, é outra forma de falar. Então, outro sotaque, outra entonação, não, outro modo de falar, assim, né? Mas, então, essa parte de compreensão oral, ela está relacionada ao vídeo.
Ela tem como primeira questão, lembrando que vocês podem comentar, devem comentar, por favor comentem sempre aqui as respostas. Então, A. Qual é o objetivo dos vídeos que aparecem ao longo do programa do canal GNT? B. Quem são as pessoas que estão falando? C. Qual é o propósito de um vídeo como esse? D. O que é um Estado laico, segundo o que aparece no vídeo? E. Qual é o problema do fundamentalismo religioso, segundo o padre Júlio Lancelotti? F. Qual é a realidade de religião e Estado, política, no seu país de origem? Então, tem uma separação ou não tem separação? Como é que isso acontece? Também na vida real, vocês podem comentar aí. E assim a gente já vai sabendo também as diferenças que vão compondo esse mundo que a gente vive. Que nenhum país é igual, 100% igual. Alguns são parecidos, mas na vida mesmo não é assim, né? Então comentem, escrevam as respostas de vocês, treinem aí o português, como vocês podem responder essas questões. O que a gente vai ler agora? A gente vai ler uma parte de um texto que veio do site Politize e ele fala sobre esse inciso sexto, que é liberdade de consciência e crença, que é o que nos rege aqui na lei no Brasil relacionado à religião, a questões religiosas. Então, temos como título: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma de lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, ou seja, as igrejas, os centros espíritas, as pastorais, enfim, todos os lugares que tenham esse cunho religioso, eles são protegidos por lei. Se alguém faz alguma coisa contra esses lugares, está infringindo a lei. E é sobre isso que essa lei, então, esse inciso sexto vai falar. Vamos ver aqui, então, na sequência. Liberdade religiosa. O que diz a Constituição, um grande documento que rege nossas leis. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição de 1988 e está descrita no artigo 5º, que possui 77 incisos sobre os direitos fundamentais garantidos aos cidadãos. Nesse texto, falaremos sobre o inciso 6º, que trata da liberdade de consciência e de crença. Esse direito é relevante a todos no país, tanto para aqueles que possuem uma religião e exercem sua crença, quanto para os que não têm religião. Vamos entender como esse conceito se aplica na prática? Então, aqui deu uma apresentação do que a gente vai ler, dessa parte que a gente vai ler, porque a gente não vai ler todo ele aqui na aula, mas vocês vão ter ele completo na íntegra no material complementar. Liberdade de consciência e de crença. O que diz o inciso sexto? Então, vamos ver na tela grande para vocês conseguirem ler e acompanhar, se vocês quiserem pausar também para ler sozinhos. Então, o artigo 5º, em seu sexto inciso, afirma que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Esse inciso garante que todos os brasileiros e estrangeiros que moram no Brasil são livres para escolher sua religião, praticar e professar sua crença e fé, seja no ambiente doméstico ou em um lugar público. Isso significa que os governos não podem agir no sentido de obrigar as pessoas a adotarem uma ou outra religião ou de proibir os cidadãos de seguirem uma crença e participarem de cultos, por exemplo. Assim, os brasileiros e estrangeiros que se encontrem no território nacional devem ter a liberdade de escolher se serão católicos, evangélicos, umbandistas, espíritas ou adeptos de qualquer outra religiosidade. E é claro também, é um direito de todos optar por não seguir uma religião se assim desejarem. A Constituição de 1988, ao garantir a liberdade de consciência, além de prever a liberdade para as pessoas escolherem sua religião e exercerem a sua fé, garantiu também o direito de não ter religião ou de ter convicções filosóficas que não estejam vinculadas a alguma religião. Voltando aqui para mim, então, vocês percebem que
esse inciso, essa Constituição, ela abrange não apenas os brasileiros, mas também os estrangeiros. Ou seja, se você pratica uma religião e não existe essa religião aqui, ou não é praticada, não tem problema, porque, segundo a lei, você não pode ser privado de exercer essa lei. Se alguém proíbe você, se alguém faz alguma coisa contra você, você tem que denunciar, porque isso vai contra a lei, certo? E aqui então temos: o Estado passa a ser laico no Brasil com a promulgação da Constituição de 1891. Mas o direito à liberdade religiosa continuou a ser assegurado em todas as constituições seguintes. Um marco importante para o Brasil no que diz respeito à liberdade religiosa é a assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948, super importante, que prevê em seu artigo 18 a garantia desse direito fundamental. Quando o Estado se afirma como Estado laico, no entanto, a exemplo do que fez o Brasil, tem o compromisso de separar Estado e religião e de proteger a liberdade religiosa, garantindo esse direito a todos os seus cidadãos. Dessa forma, pessoas de qualquer crença têm o direito de disputar os cargos de autoridade máxima do Estado, como o de presidente. Além disso, não cabe ao Estado brasileiro influenciar em qual deve ser a crença de seus cidadãos, concedendo privilégios a grupos de determinadas crenças, como no caso dinamarquês. Por fim, as políticas públicas não devem ser pautadas por crenças religiosas, ou seja, decididas conforme o que é ou não é aceitável dentro de uma determinada religião. O Estado deve assegurar que todos os cidadãos se sintam representados pelo governo, independentemente de suas crenças individuais. Então, aqui temos uma contextualização e uma explicação do que significa o Brasil ser um Estado laico, que é um país que deve separar, sim, Estado da religião, e tendo como base a própria lei, a própria Constituição de 1988. Nos encaminhando então para o fim, garantir a liberdade de crença e consciência no Brasil é garantir a pluralidade de um país composto por povos das mais diversas origens e, portanto, com culturas, tradições, crenças, folclore e religiões diferentes. Segundo dados do censo de 2010 do IBGE, a população brasileira é composta por 9 crenças principais: budista, católica apostólica romana, espírita, evangélica, hinduísta, islâmica, judaica, sem religião, umbanda e candomblé. O respeito à diversidade e às diferentes crenças é um direito fundamental no Brasil e um dos pilares de uma sociedade democrática. O Brasil, contudo, apesar de ter um grande número de religiões e não ser um país onde há graves violações à liberdade de crença e consciência, ainda enfrenta desafios em relação à intolerância religiosa. Esses desafios podem ser percebidos em questões como o sacrifício de animais em ritos religiosos, prática comum em algumas crenças. Esse foi o tema do recurso extraordinário 494-601 do Rio Grande do Sul. Iniciativa Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul, no qual busca autorização legal para realizar a prática. Tema polêmico socialmente, no voto do relator, ministro Marco Aurélio. O recurso teve parcial provimento, sendo vedada a prática de maus tratos no ritual e condicionado o abate ao consumo da carne. Da mesma forma, a recente Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.714 de São Paulo demonstra a dificuldade de um consenso em permitir a coexistência de liberdade religiosa e atividades sociais. Então, nessa parte do texto, a gente vê que é reafirmado a questão do Brasil ser um Estado laico e, principalmente, por causa da sua origem, que é muito diversificada, com vários povos, e esses povos têm diversas culturas, diversos costumes, diversas religiões, e também apresenta o contraponto, que é o outro lado da moeda, que é a da intolerância religiosa. Por mais que tenha uma diversidade, há intolerância religiosa. E a gente pode se perguntar, por que isso acontece?
e gostaria que vocês também pensassem por que isso acontece, porque são perguntas que giram em torno dessa temática de quando a gente fala sobre questões religiosas no Brasil e sobre intolerância. Compreensão textual para vocês responderem agora. Quem tem direito a ter liberdade religiosa? Sem voltar ao vídeo. Quem? O que faz o Brasil se tornar um país laico? Qual a posição das políticas públicas frente às questões religiosas? Quais são os desafios em relação à intolerância religiosa? E de que forma o vídeo dialoga com a leitura? O vídeo que eu indiquei, espero que vocês tenham assistido, de que forma o que aparece lá no vídeo dialoga com o texto, fala com esse texto, quais são os pontos que unem os dois, ou não existem pontos? Qual a opinião de vocês sobre isso? Comentem aí. Então, vamos ler agora um relato que vocês também vão ver aí na tela grande, que é de uma atriz conversando com outra atriz. Então, na tela grande, Fernanda Souza faz relato de experiência religiosa com Bruna Marquezine. Meus avós, por parte de mãe, eram evangélicos, os por parte de pai, católicos. Minha mãe é católica, meu pai também. Meu pai também era, mas não frequentava muito a igreja. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito, como posso dizer, é da minha pegada, melhor amiga de Deus. Ela escreve na Bíblia cartas para Deus. Brinco que é o WhatsApp dela com Deus. E eu sempre pedi para Deus que queria casar com alguém que acreditasse em Deus como eu acreditava. Ele, muito generoso, me mandou uma pessoa que quase quis ser padre, Tiago André. Tiago André já construiu uma capela no lugar em que foi criado. Teve um Réveillon de 2 ou 3 anos atrás que passei bem a virada, mas acordei estranha. Um aperto no coração. Tristeza que não sabia de onde vinha. Eu sou uma pessoa muito feliz. Quando fico num momento triste, eu paro e me ouço. Não achei nenhuma resposta. Fiquei 3 dias na tristeza. No 4º dia, a Bruna Marquezine foi para casa. A gente sentou uma de frente para a outra. Falei que estava muito triste, angustiada. Ela falou: "Peraí, eu vou colocar um louvor para você ouvir." Pegou o celular, deu play em uma música, eu abaixei a cabeça e comecei a ouvir. Quando eu levantei e olhei para ela, eu só sabia agradecer. Então, voltando aqui para mim, nós então lemos um relato da Fernanda Souza em relação à sua experiência religiosa. Nós percebemos que nesse relato, ela dá várias informações da sua vida pessoal, ela também traz essa relação com a amiga dela, ela escreve tudo na primeira pessoa, porque é uma marca de quando a gente conta, faz um relato, narra alguma coisa para alguém. Então, a atividade que vocês vão fazer. Imagine que você recém chegou ao Brasil e precisa contar a sua experiência religiosa para novos amigos. Como você contará a sua história? O que você considera importante narrar? E essa experiência religiosa, ela é aberta, ela é ampla. Pode ser com ou sem religião, porque como foi dito já no texto, nós vivemos em um país que não importa se você segue uma religião ou não, né? Se você segue ou não. Então, mas vocês devem ter alguma experiência, né? Até desse fato de talvez não ter uma religião. O que fez, o que aconteceu, é de família, o quê? Então, vocês vão narrar essa história. Perguntinhas para orientar. Que linguagem deve ter esse texto? Qual tempo verbal deve ser utilizado? Como faz para narrar a sua relação com a religião? Aplique todo o seu conhecimento. E agora nós vamos então ver um pouquinho sobre o texto narrativo. É caracterizado por narrar uma história, ou seja, contar uma história através de uma sequência de várias ações reais ou imaginárias. Essa sucessão de acontecimentos é contada por um narrador e está estruturada em introdução, desenvolvimento e conclusão. Ao longo dessa estrutura narrativa, são apresentados os principais elementos da narração: espaço, tempo, personagem, enredo e narrador. Ou seja, qual é o local em que essa história acontece, em qual tempo, é presente, é passado, qual é o desenrolar, né? Quais são as ações que vão acontecendo, quem é o narrador ele está em primeira pessoa, ele está em terceira pessoa, ou o narrador nem faz parte de nada ali da história. Isso são alguns elementos da narrativa. E esses textos narrativos são textos que a gente
já cresce conhecendo, não é mesmo? Como as histórias contadas antes de dormir, os contos de fadas, são esses filmes que a gente vai conhecendo quando a gente vai crescendo, que vem dessas histórias que a gente encontra de contos de fadas, as fábulas também são narrativas. Então, nós encontramos texto narrativo em tudo na vida, em relato, em relato de experiência, né? Quando perguntam, conta como é que foi o teu dia, e a gente começa a narrar. Então, é um tipo textual muito presente na nossa vida. A estrutura, então, que estou aqui recomendando para os futuros textos de vocês é a introdução, que se refere à situação inicial da história, também chamada de apresentação. Então é o primeiro momento em que vocês vão situar o leitor do que o que aconteceu, assim como na fala. Quando a gente começa a conversar com alguém, a gente não chega do nada falando já, a gente precisa dar uma ambientação. Também chamada de apresentação é nessa parte da narração que são apresentados os principais elementos da narração. Então, tempo, espaço, foi no centro da cidade, sábado de manhã, e eu estava com meus amigos, então tudo isso vai sendo informado. Para responder quem, quando e onde, porque é o momento que a gente vai ficar sabendo quem estava na história, quando foi, como foi, onde. Desenvolvimento. Durante o desenvolvimento do enredo ocorrem conflitos, ou seja, acontecimentos que quebram o equilíbrio apresentado na introdução, modificando essa situação inicial. Era uma vez, vivia num reino, não sei o que, mas aí uma bruxa má. Então, como as histórias, contos de fadas, que ele sempre no desenvolvimento acontece uma coisa que faz uma reviravolta. Então, é isso que é encontrado no desenvolvimento. No desenvolvimento ocorre também o momento mais tenso e emocionante da história, que é o clímax, que é esse momento. Então eu botei o meu dedo numa roca e dormi para sempre, até alguém me salvar, como os contos de fadas. Conclusão, também chamada de desfecho, desenlace ou epílogo. A conclusão é a parte da narração em que se resolvem os conflitos, positivos ou negativos. Fica evidenciada a relação existente entre os diferentes acontecimentos, sendo apresentados as consequências. Então, no final, é sempre aquele fechamento realmente. Então eu consegui o reino de volta e vivi feliz para sempre, que são os desfechos, né? Então, são modos aqui, é uma estrutura que pode ser seguida ou não, pode ser adaptada, principalmente de acordo com o texto narrativo que você vai ter que escrever. Então, é isso, gente. Até mais, bons estudos e nos vemos no próximo vídeo.